E a aula ela se terminaria no capítulo 4, também no verso 25. Isso, 25. Termina no verso 25 do capítulo 4 de Romanos. Quando nós adentramos lá pelos versículos 5, 6 do capítulo 4 de Romanos, eu dei uma olhada no relógio, já eram 10 e 20. Então, rapidamente me adiantei para os últimos versículos, 23, 24 e 25, que eram versículos primordiais para nós concluirmos a aula. E, então, acho que nós pulamos devido às participações. Não que as participações foram erradas, muito pelo contrário. É muito bom quando nós participamos e nós conseguimos então compreender que o aluno ele está pensando durante a aula, né? Ele está meditando, ele está pensando naquilo que a aula está sendo falada. E em consenso com os demais professores, aliás, até a pedido dos demais professores, não a partir de mim, a partir deles, e também junto com o pastor Lúcio, foi pedido que a aula voltasse do ponto onde ela se parou e nós continuássemos a aula 5 hoje. Pode ser? Tá? Não é a minha intenção dar as aulas todos os domingos. Nem tem como isso acontecer. Porque eu estou com as aulas de batismo também, tem outras atividades. Eu não tenho como dar tudo. Não é a minha intenção dar todas as aulas. Tá? Mas foi um pedido, ele não partiu de mim. Pediram que a aula retornasse aqui do ponto onde nós paramos. Tá bom? Então nós vamos continuar. Prometo a você que eu vou observar mais o relógio, embora ali está marcando 10 para as 3. Está sem pilha ali. Mas os irmãos. Oi? 9h30, né? Aqui é 10 para as 3 ainda. E é madrugada. Os irmãos vão dando um toque aí conforme cada 20 minutos vão se passando aí, para que nós possamos andar segundo os versículos, para nós não nos perdermos. Ok? Então, vamos fazer a nossa programação. Pegue a sua Bíblia na sua mão. Alguém não tem a colinha? Alguém não tem? Não, Antônio? Pode levantar a mão, porque ele tem que montar um vai distribuir. Então, pega a sua Bíblia nas suas mãos. Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, nós exaltamos o Teu nome nesta manhã. Glorificamos a Ti, Jesus, porque cremos que o Senhor se faz presente neste lugar pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, Espírito de Deus, que o Senhor Jesus passe o rio do sangue do Cordeiro sobre nossas vidas agora, nos lavando, nos limpando de toda falha, de todo pecado, de todo erro. Lava, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, a nossa boca, nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos sejam lavados agora pelo sangue do Cordeiro de Deus, e que possamos estar verdadeiramente diante do Teu trono de graça e glória neste momento. Espírito de Deus, encontre em nossos corações um terreno fértil, um terreno arado para recebermos a semente que é a Tua palavra, e que essa semente venha em nossos corações, que possamos nos abrir inteiramente à chuva do Espírito de Deus, para que essa chuva possa regar essa semente, ela possa germinar, crescer e produzir uma grande colheita vitoriosa e poderosa para a Tua glória, frutos dignos de arrependimento para a glória do Teu nome. Pai, ministre em cada sala de aula, o pastor Lúcio ali ministrando com a sala de batismo, a cada professor, a cada aula que se inicia neste momento, ó Pai, aqui nas demais salas, que a bênção de Deus seja também em cada professor, em cada criança, para que possam compreender a Tua palavra e ter uma experiência real e verdadeira contigo, mesmo quando criança. Pai, nós clamamos, coloca os anjos de Deus nas esquinas, ó Pai, desse templo, para proteger os carros ali fora estacionados. Coloca o Espírito de Deus, o
teu fogo dentro desta casa, não pela casa, mas pelas pessoas que aqui dentro estão. Pai, que teu fogo possa arder em nossos corações e que o teu fogo traga um conhecimento da tua palavra, um convencimento da tua palavra, a realidade do que somos em Cristo e do que vamos viver em Cristo a partir de hoje. Meu Pai, em nome de Jesus, queima o Espírito de Deus em nossos corações, arde esse Espírito de uma maneira poderosa em nossas vidas. Coloca, Pai, aqui neste lugar os anjos de Deus nos guardando aqui dentro desta casa, em nome do Senhor Jesus, e conceda-nos, Pai, a tua graça, conceda-nos a tua misericórdia, porque de nós mesmos nós não conhecemos a tua palavra, mas aquele que a escreveu, que é o Espírito de Deus, ele pode revelar a cada versículo, ele pode revelar a cada intenção de cada letra aqui colocada. Traga, Espírito de Deus, a tua revelação nesta manhã, traga, Espírito de Deus, o teu poder nesta manhã, traga, Espírito Santo poderoso, o teu conhecimento, a ousadia, a autoridade, a intrepidez da tua palavra. Conceda-nos nesta manhã que possamos receber a tua palavra de uma maneira poderosa e de uma maneira que mude e transforme as nossas vidas para todo sempre, porque só tu, Senhor, é o Rei das nações, só tu é o Rei de toda a terra. Que venha o teu reino sobre as nossas vidas, que venha a tua vontade sobre as nossas vidas, que venha o teu querer nesta manhã e arde em nossas vidas a tua chama e o fogo do teu Espírito. Assim nós oramos a Deus e te agradecemos, cremos que no Senhor a nossa vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar aqui o capítulo 4, nós vamos ler os 25 versículos aqui nessa manhã, depois nós vamos passando aqui um por um e concluindo a cada um, tá? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem esta bem-aventurança sobre circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, dizendo que a fé foi imputada a Abraão pela justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, sendo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também... E ele também é o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisaduras daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. A promessa de que deveria de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a descendência, não somente aquele que é da lei, mas também aquele que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são como já se fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé,
nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito que fosse levado em conta, mas também por nossa causa. A quem é de ser imputado? Só a nós que cremos naquele que dentre os mortos ressuscita Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Amém. Nós queremos lá e a letra ficando melhor. Vamos lá então, amados. Então, no versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Nesse ponto aqui nós comentamos um pouco na semana passada, dizendo que Abraão, embora ele não viveu na época da graça, mas ele foi justificado pela sua fé e não pelas obras da lei, porque entre Abraão e Deus mandar as tábuas, os 10 mandamentos a Moisés até o surgimento da lei, nós temos uma diferença de 500 anos. Então não tinha como ele conhecer a lei quando ele foi justificado através da sua fé. Nós temos ali uma diferença de 500 anos. Abraão, ele é há 2000 antes de Cristo. E a lei foi dada a Moisés em torno de 1500 a 1400 antes de Cristo. Então nós temos ali uma diferença média, não é exata, uma diferença média em torno de 500 anos. Verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então quando ele fala aqui obra, ele está falando das obras da lei, de tudo que a lei ordenava que o homem deveria fazer. Então aquele que faz qualquer coisa da lei, lhe é imputado o galardão sim, mas não segundo a graça, segundo a sua própria dívida. Ou seja, aquele que faz alguma coisa da lei para se justificar ou para justificar o seu pecado, ele não é justificado por Cristo, ele é justificado por ele mesmo. Mas nós só entramos no reino de Deus quando nós somos justificados por quem? Por Cristo. Então não adianta nós fazermos alguma coisa para recebermos alguma coisa. Não tem como um homem fazer nada para que ele seja merecedor de alguma coisa. Nós só recebemos a nova vida, só recebemos a indumentária de Filho de Deus quando nós recebemos a Cristo. É somente através de Cristo, somente através da graça de Deus e nada a ver com a lei. Não obstante, aquele que trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Aquele que não trabalha, ou seja, aquele que não faz nada da lei, aquele que não faz nada do que está escrito na lei, que ele deveria de fazer. A lei que nós temos aqui, costume de falar assim, a lei de Moisés. Na verdade, é a lei que Deus deu a Moisés. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com o nosso entendimento quando nós falamos de lei. A gente fala lei, de onde vem tudo isso daí? A lei então que foi dada por Deus a Moisés. Nossa, mas a lei foi dada por Deus e ela é rejeitada? Sim. Ela foi dada por Deus, mas para que se vivesse naquela época. Tá? Não obstante, então, aquele que trabalha, aquele que faz as coisas da lei, mas não crê que naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Então, se você não faz nada da lei, mas você crê em Jesus, que Jesus justifica o ímpio, então a sua fé, hoje, ela lhe é imputada como justiça. Ou seja, você recebe a justificação, nós recebemos a justificação dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, aquele que recebe a justiça de Deus sem observar as obras da lei. Isso Davi declara. E de Davi
Até Jesus nós temos em torno ali de 1.200 anos de diferença. Tá? Então o próprio Davi, 1.200 anos antes de Cristo, né, ele declara, né, que bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Isso é o Salmo de número 32. Aqui o apóstolo Paulo está relatando o Salmo 32, que o próprio Davi, há 1.200 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer, antes de Jesus morrer na cruz, ele já estava dizendo, né, que bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras da lei, sem observar a lei, sim conhecendo unicamente a graça de Deus. Eu gostaria, antes de nós continuarmos aqui, de ler alguns versículos aqui com os irmãos, para que nós possamos compreender um pouco mais. Vai lá para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E a partir do versículo 7 vai dizer o seguinte: ó, que diremos, pois? É a lei pecado? São duas perguntas, né? Agora ele vai respondendo no próprio versículo. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a consciência sem a lei, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, pela lei, operou em mim toda a consciência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, ou vindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Tá? Então vamos lá no versículo 7, rapidinho aqui. Ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Então, o primeiro conhecimento que a lei ela traz sobre a vida do homem é o conhecimento do pecado. Tá? Então, grave isso aí na sua mente, para que você possa compreender. Então, a lei, ela traz o conhecimento do pecado. Então, vamos dar uma razão aí para a lei existir. Trazer o conhecimento do pecado. Verso de número 9. Outrora, eu vivia sem lei, mas vindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Segunda coisa que a lei gera em nós, a morte. Ele é bem claro que vindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Então é a geração, né? Que foi gerado dentro dele. Primeira coisa que a lei gera, pecado. Segunda coisa que a lei gera, a morte. Vamos falar juntos? Primeira coisa é o pecado. Segunda, vocês estão inteligentes hoje. Vamos lá? De novo? Com força. Primeira coisa que a lei gera, segunda coisa que a lei gera, grave isso no seu coração. Romanos capítulo 8. Aí pode. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Agora, por que de tudo isso? Então, o versículo 8 ele está dando uma explicação. Pode ver que o porquê ali ele é junto, né? Ou portanto, né? Algumas traduções. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por que nenhuma condenação há? Versículo 2 ele explica. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei e da lei da. Então, a lei do Espírito da vida, a lei de Jesus que estava em Jesus, a vida de Jesus, a natureza que é gerada em Jesus, ela nos livra da lei que gera o pecado e também gera a morte. Então hoje nós somos livres das obras da lei. Hoje nós somos livres da lei. Por quê? Porque Jesus, ele nos libertou. Vamos aqui para Gálatas. Gálatas. O Senhor nos ajude, porque estava projetado em Gálatas 2. Não, perdão, é Gálatas 3. Tá? Gálatas 3, 12. Ora, a lei não é
por elas viverá. Então, a lei não tem nada a ver com a fé, mas aquele que viver na lei, pela lei vai viver, pelo resto da sua vida, tá? Aquele que fizer essas coisas, por ela viverá, tá? Verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Cristo ele nos tirou, Cristo ele nos resgatou, Cristo ele foi lá, pegou nós que estávamos debaixo da lei, do jugo da lei, e nos tirou debaixo do jugo da lei e nos trouxe para dentro da sua graça. Cristo ele nos resgatou, ele nos puxou de lá, ele nos tirou da lei e nos trouxe para a sua graça. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu sei que não é culto aqui, é aula, né? Mas é motivo de nós glorificarmos a Deus. Nós estamos livres da lei, estamos libertos do jugo da lei. A lei não opera mais em nós nem conhecimento de pecado, nem conhecimento de morte. A lei ela opera agora a graça de Deus em nossas vidas. A lei não, aliás, a graça de Deus opera a nova vida em nós. A lei não opera mais nada em nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Tem um outro texto, é lá de Romanos, tá? Em um lugar que diz assim: porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, por causa disso, o pecado não mais terá domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Irmãos, se nós ficarmos observando a lei de Moisés, ali ficamos estudando ela, e ficarmos assim debaixo dela, sabe o que vai acontecer em nossas vidas? Nós vamos viver dentro do pecado. Vamos viver debaixo do pecado, porque a própria palavra fala: porque não estás debaixo da lei. Pelo motivo de você não estar subjugado pela lei, então o pecado ele não tem mais domínio sobre vós. Alguém tem uma chave bíblica para achar esse versículo? Por favor. Porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, então o pecado não mais terá domínio sobre vós. Se eu não me engano, é Romanos. Posso estar totalmente errado, mas se eu não me engano, é Romanos. Onde está? Perdão? 6,14. Vamos lá. Rapidinho. Isso mesmo, ó. Versículo 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, acompanhe na sua Bíblia, vamos ler um pouquinho o contrário. O pecado terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da lei e não estáis debaixo da graça. Deu para entender? Quando a gente lê o contrário aqui, quando a gente inverte os nomes aqui, né? A direção é a mesma. A direção inverte para que nós possamos ampliar um pouco o nosso conhecimento, tá? Então, pois o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, pelo fato de nós estarmos debaixo da graça. Então, o pecado ele não coordena mais a nossa vida. Agora, além do contrário, o pecado ele tem domínio sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo da lei e rejeitamos a graça. Então, aquele que está debaixo da lei e rejeita a graça de Deus, esse sim o pecado tem domínio sobre a vida dele. E a pessoa nunca consegue se libertar, porque a única coisa que pode nos libertar do pecado é a graça de Deus, e jamais a Deus. Enquanto nós não vivemos a graça de Deus, enquanto nós ficamos aqui enraizados, agarrados aqui na lei, nós vamos viver agarrados ao pecado, agarrados à separação de Cristo. Mas quando nós vivemos realmente a graça de Deus, nós entendemos, vivemos ela, mergulhamos nela, nos expomos a ela, abraçamos ela com toda a nossa força, então sim, nós conseguimos viver livres do pecado, libertos de toda a maldição, libertos da velha vida, libertos da velha natureza, libertos do velho homem e com uma nova vida em Cristo, porque estamos realmente debaixo da graça de Deus. A graça de Deus, ela opera essa liberdade em nossas vidas. Não é libertinagem, é liberdade. Nós somos livres de rituais, livres de observar aqui, livres, totalmente livres, porque a graça de Deus ela nos liberta. A graça de Deus ela é maravilhosa. A graça de Deus ela
a graça de Deus, nós mediocrizamos ela, será que essa palavra existe? Nós mediocrizamos a graça de Deus. A gente fala, nossa, eu preciso alcançar uma graça. E qual é a graça que eu preciso alcançar? Eu preciso alcançar a graça da casa nova. A gente banaliza a graça de Deus. A gente joga a graça de Deus como se fosse coisas desse mundo. Nós temos muitas vezes, pelo fato de virmos do catolicismo, né, nós temos esse pensamento em nós. Né? O que é alcançar uma graça? É você alcançar uma bênção. Sendo que a graça de Deus ela é muito mais do que tudo isso. A graça de Deus ela é grandiosa. Você não pode resumir a graça de Deus como sendo meramente uma bênção. Romanos 8. Okay, só passar o 8 aqui rapidinho, eu já passo. 8 verso 32. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, a graça de Deus ela não se limita a apenas você alcançar um trocinho aqui desse mundo. A graça de Deus, ela te dá todas as coisas com Jesus. Tá? Romanos 8, 32. Que é diferente, né, daquilo que nós aprendemos nos dias de hoje, né? Que nós temos direito e as bênçãos de Deus são um direito nosso e nós tomamos posse, e nós cantamos aquela canção, né? Se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos eu obedecer, as bênçãos virão sobre a minha vida. Irmãos, a gente pode fazer o que a gente quiser, nós nunca seremos merecedores de nada. Nós recebemos a graça de Deus por Ele. Se nós recebemos alguma bênção em nossas vidas, não é porque nós obedecemos, porque nós observamos a lei, não. É por Ele. Tudo é Ele em nossas vidas. Tá? Tudo é Ele. A lei, nós observamos a lei e ficamos assim, nossa, eu estou recebendo isso porque eu obedeci a lei, porque eu não pequei, porque eu fiz isso, eu li ali na lei, eu guardei a minha vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por mim. No céu não tem lugar de vida. No céu é unicamente lugar do Senhor. O reino de Deus, o único que é glorificado é o Senhor Jesus. Romanos 5, 13 diz assim: Pois antes da lei estava o pecado no mundo. A lei não existia, o pecado já existia. Mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então não existia pecado, não existia lei. Olha o que ele fala. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. O pecado já existia. Aí ele fala, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então o pecado hoje é imputado a nós por quê? Porque existe a lei. Quem quer viver debaixo da lei? Tudo é viver debaixo da lei, né? Tudo viver debaixo da lei. Vamos ver que quando você cumprir uma lei dessa, eu vou viver debaixo da lei. Eles foram aprimorados, porque se eu amar o meu próximo como a mim
dar não, pode procurar para mim, por favor, se possível, tá? Tem um outro versículo que ele fala assim, que se nós esbarrarmos em um só dos mandamentos, nós falhamos em todos. Ou seja, se a pessoa não esbarra na mentira, ela falha, ela já comete adultério, ela comete cobiça, ela comete a impiedade, ela comete tudo. Então, não tem como nós vermos nada da lei. É impossível. É impossível. Tem como nós observarmos um único mandamento ali, não tem como nós observarmos nenhum. Porque se nós esbarrarmos em apenas um, nós esbarramos em todos. Perdão? João 14:15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei, Pai, não é isso não. Justamente. Então, assim, não tem como nós observarmos nada da lei. Nada. Nem o único. Porque se nós barrarmos um, nós barramos, na verdade, o outro. Oi? Não tem como nós cumprirmos, realmente. Bem observado. Bem observado, não tem como observar. Senão não cumprimos. Ok? Se alguém achar o versículo, vai mandar um toque. Nós vamos ver. É melhor que fique nos textos bíblicos do que nas nossas palavras. Claro que nós temos isso. Foi? Já? Vamos ler Gálatas, então, para nós concluirmos os nossos encerros pensamentos. Gálatas, capítulo 2. O verso 19: Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Muitas vezes nós lemos apenas o 20, né? Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá? Mas o verso 19, que antecede, por isso nós não podemos ler um versículo ali, e dali nós tirarmos um pensamento, nós temos que ler o contexto. O verso 19 nos diz: Pois eu, pela lei, estou morto para a lei. Então, para a lei nós estamos totalmente mortos, tá? E quem está morto, logicamente, não trabalha por ela. Mas nós, pela lei, estamos mortos, nós não trabalhamos por ela. Por isso nós falamos: eu estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado está morto. Mas está morto para quê? Para a lei. Estou morto para a lei. Estou crucificado com Cristo. Mas se eu estou morto, eu estou vivo. Mas eu estou vivo porque Cristo ele vive em mim. E a minha vida agora eu não vivo nas obras da lei, mas vivo na fé do Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim mesmo. Tá? E Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Para essas coisas não existe lei. Se eu vivo em Cristo agora, se eu estou com a minha vida em Cristo agora, então os frutos do Espírito é algo natural na minha vida. É algo natural. Por quê? Se eu plantar um pé de maçã na minha casa, o que eu vou colher por naturalidade? Logicamente, maçã. Se eu plantar sementes de melancia lá na minha casa, por naturalidade, o que eu vou colher? Jaca? Não, por naturalidade eu vou colher melancia. Por naturalidade, já faço jaca. Agora, se eu estou em Cristo e o Espírito de Deus ele reina na minha vida, por naturalidade, não por lei, por naturalidade, eu vou colher amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós não vamos adulterar, não porque a lei não nos manda adulterar, mas por naturalidade, porque nós estamos em Cristo, porque o fruto do Espírito é fidelidade. Eu não vou cobiçar o meu próximo, não porque a lei não me manda cobiçar, mas porque o fruto do Espírito, ou seja, por naturalidade, o fruto do Espírito é a benignidade. Eu não vou brigar com uma pessoa, não porque a lei não me manda brigar com uma pessoa, porque o fruto do Espírito ele vai gerar em mim, por naturalidade, o domínio próprio, a mansidão, o fruto do Espírito. Mas isso quando nós estamos em Cristo. E não andamos mais segundo a lei, mas andamos segundo o Espírito. Batismo em Cristo significa morte. Não é? Uma pessoa quando morre, ela precisa cumprir a lei humana? Jamais. Por quê? Eu não entendi a pergunta. Por que Quando a pessoa precisa morre, cumprir ela a não lei? precisa cumprir, porque ela não tem mais como cumprir. Como que ela não tem? A pessoa que está morta, É? ela está morta. A Bíblia fala que quando nós somos batizados em Cristo, o que acontece com nós? Morremos. Se nós morremos, o que acontece com o Por vez. Mas eu acho que é o que ele acabou de explicar. Então, O Espírito Santo gera em nós esse espírito de obediência, pois é, mas esse Espírito só gera em nós quando nós nascemos de novo. Quando nós precisamos morrer. Por isso que nós defendemos tanto a lei, porque nós não morremos. Nós queremos a lei porque nós não morremos. Se nós tivéssemos morrido, nós não queríamos a lei. Porque o crente que morreu no Cristo, por isso que é chamado de cristão, ele não precisa andar na lei. Porque ele anda na lei do Espírito, ele não anda na lei. Aí a gente tinha levantado a mão e o irmão ali atrás também. Certo. Faz com o irmão ali, por favor. Antes nós vamos abrir o Tiago 2:10. Pode ler. Porque ele está morto bem natural, né? O homem natural, né? Porque quando a pessoa está morto, o que fala aí, ele está morto na lei de Adão. Ele é bem natural, mas quando ele vem vivo, através do Espírito Santo de Jesus Cristo sobre nós. Eu creio sim. Você fica morto porque não está entendendo a lei natural. Sim, ele continua. Certo. Então, Tiago 2:10, aqui nos diz, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, toda, 100%, tá? Mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos os outros. Ou seja, não adianta nós querermos impregnar, pregar, dizer que nós vamos viver a lei, ou pregar alguns pontos, alguns só da lei. E a gente tropeçar em apenas um, nós vamos esbarrar automaticamente em todos. Todos aqueles que nós nem conhecemos e nem estudamos. Estudamos apenas um, esbarramos em todos. Tá? Por isso nós temos que viver a graça de Deus. 10, verso 11. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulterarás, mas matas, tornas transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procederás.
lei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nossa, isso aqui condena mesmo. Isso aqui condena quem defende a lei mesmo. Né? Porque quem defende a lei não usa de misericórdia. Aquele que não usa de misericórdia, no dia do seu juízo, também não obterá misericórdia. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente ensina. Né? Porque se a gente ensinar a lei, no dia do nosso juízo, nós não teremos misericórdia. Né? Nós não teremos misericórdia. Né? No dia do nosso juízo, no dia de nós diante de Deus. Então, esse aqui ele veio para ligar para destruir. Para você ter os frutos do Espírito, você tem que andar no Espírito. Para você andar no Espírito, você tem que fazer mover a sua natureza terrena. Então, não tem como andar no Espírito sem fazer morrer a nossa natureza terrena. Andar no Espírito e jamais satisfazer as consciências. o desejo da sua carne. Certo, então, primeiro, como a irmã Luiz falou, nós temos que morrer em Cristo para nascermos para uma nova vida debaixo da graça de Deus. Concluindo só a linha do nosso pensamento, né, Romanos capítulo 8, onde nós estávamos ali, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há, tá? Ou seja, a lei servia para condenar, então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo as obras da carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, ela me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte, aquilo que gerava o pecado e a morte em mim. Verso 3: pois o que era impossível para a lei, justificar o homem, para a lei era impossível. A lei jamais ela consegue justificar o homem. Visto que ela estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Jesus, ele nasceu em semelhança, ele não nasceu em pecado. Ele nasceu no corpo humano, em semelhança. Igualmente, né, a carne do pecado. E pelo pecado, ele condenou o pecado na sua própria carne. Pela própria semelhança do pecado, ele condenou o pecado, a lei que interessa o pecado em nossas vidas, na sua própria carne. O verso 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que a justiça de tudo aquilo que a lei nos condenava, nós somos justificados pela fé, de tudo aquilo que a lei condenava na nossa vida, nós somos justificados pela fé, nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito divino. Onde nós estávamos? Mais algum comentário, irmãos? Vamos aqui para os irmãos do fundo poderem ver. Nós estamos falando sobre lei, pecado, e o próprio Paulo fala, mostra através da sua vida quão difícil é viver desse jeito, porque ele mesmo diz assim, que aquilo que ele não quer fazer, que é errado, ele faz. Ele não quer fazer, mas ele faz. Aquilo que ele sabe que ele tem que fazer, que nós temos que fazer, ele não consegue. Então a gente vê pela palavra de Deus que a única pessoa que conseguiu viver debaixo da graça foi Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sujeitos o tempo todo. A palavra diz que nós somos sujeitos o tempo todo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A errar. Não porque eu quero, mas é porque a palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Sabe que, graças a Deus, que a graça de Deus ela nos justifica. Mesmo quando nós erramos, a graça de Deus ela sempre nos justifica. Em 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Passa.
sem as obras da lei. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu entendo assim que isso é uma verdade, o senhor comentou, que a pessoa também colocou no Espírito de Deus na vida dele, a natureza dele já vai ser isso, por exemplo. Ele não vai nunca pensar em matar alguém. Se tiver oportunidade, ele não vai querer adulterar, porque isso já está dentro dele. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, a gente são sujeitos, sim, a pecar, sim. Mas o verdadeiro cristão, que já é convertido, veja José do Egito, eu vou ler um exemplo. E hoje tem milhares de José do Egito no nosso meio. Você pode tentar subornar ele, fazer o que for, ele não vai pecar. Por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Existem pessoas dessa forma assim. Agora, que nem você está falando, a pastora também, se a pessoa não está cheia do Espírito Santo de Deus, a carne vai falar mais alto. Então, a gente, é o que o pastor falou, né? Os frutos do Espírito. Se eu estou cheio do Espírito Santo, alguém vai me apontar e eu não vou reagir, porque eu estou cheio do Espírito Santo, que nem Jesus foi o nosso exemplo. Então, existe sim, eu acredito que no nosso meio, no nosso dia de hoje, tem pessoas assim, que podem ser tentadas como for e ele não vai ter um pecado. Porque às vezes as pessoas falam assim, a carne é fraca, né? Eu fui tentado, tal. Mas depois que o Espírito de Deus está na nossa vida, nós falamos, não é Adão de novo, agora eu pego se eu quiser. Eu voltei, não é mesmo? A mesma natureza de Adão. Aí eu pego se eu quiser, agora se eu não quiser, eu não pego. Então é assim que eu entendo. Posso ler um negócio? Pode, faça o que Eu acho que não existe um homem que teve mais o Espírito de Deus a não ser Jesus do que Paulo. Que é o que Paulo fala aqui? Romanos 7, 17. Ele fala assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Teve um homem que teve mais o Espírito de Deus do que Paulo? Ele falou, eu não consigo. Se alguém escreveu mais carta aqui, ele levantou. Não, mas a vida de Paulo era uma vida consagrada, ele deixou tudo. Ele fala assim, o bem que eu quero realizar, esse eu não consigo. Porque ele ainda fala aqui em cima, assim, ó, pensamos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que eu faço eu não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Nós aborrecemos o pecado, mas nós não conseguimos, mesmo estando debaixo da lei do Espírito. Por isso que Cristo nos justifica, porque nós não conseguimos, enquanto estivermos nessa carne, nenhum homem consegue viver a lei do Espírito. Nenhum. Mas carne não tem como, por exemplo, isso só na escola, eu estou falando. Pois é, mas aqui Paulo está falando dele. Ele era um homem espiritual. Olha o que ele fala. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ou seja, eu estou vivendo na carne. Todos nós aqui estamos vivendo na carne. Não tem ninguém que vive no espírito. Todos nós aqui somos carnais. Gente, dá uma olhada. Não, mas ele está falando no sentido espiritual, né? O E nós Romanos, estamos falando aqui no sentido espiritual. no capítulo 8, verso 6, ele diz o seguinte, ó, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É o que o pastor Elias deu, o versículo. Dai-me espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Certo. O verso 8 também nos diz, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, eu quero fazer uma pergunta. A Bíblia diz que não é um justo sequer. Por que serve a justificação, então? Não, mas isso é antes, né? Está colocando Então, a nossa situação. aí Paulo está dizendo para os romanos assim, ó. Paulo está dizendo para os romanos, olha, eu queria fazer o bem. E ele estava debaixo da lei do Espírito. Eu queria fazer o bem, mas eu não consigo. Eu pergunto aqui, ó. Quem não pecou essa semana?
Eu luto para isso. Eu tento. Nós seguimos com ele todo. Se depende da mim, e é pecado, por exemplo. Se eu ficar bravo com você, respeito a alguma coisa, de repente a gente não entrou em acordo, eu fiquei bravo com você, você ficou bravo comigo. Eu te pergunto, isso é pecado? Sim. A Bíblia fala, irai-vos e não pequei. Então eu posso até ficar bravo com você, você pode até ficar bravo comigo. Mas a partir do momento que eu dou, conhece o que Deus falou para o Caim? Por que está caindo o seu sem branco? Você está bravo, Deus. Se você continuar assim, o pecado já se aporta. E se ele escuta Deus, ele não concluía. Ele podia voltar. Deus falou para ele, não é certo, se você fizer bem, eu aceito. E você não fez bem. Aí ele não ouviu Deus, ele continuou e pecou. Então o pecado já se aporta. Então eu posso ficar bravo com você. E daí, mas depois eu chego em você e se acerta, conversa com você. Quer dizer, eu não veio. Não, tudo bem, o pecado, ele pode operar em nossas vidas, mas 1 João 9 diz, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque senão o versículo... Ele é fiel para nos perdoar sem as obras da lei. O versículo que ela leu, andar em espírito jamais satisfareis a concupiscência da carne. E eu entendo que isso é possível. Agora, não é que eu fico bravo com você que isso é pecado. Entendeu? Eu entendo assim. É que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versos 8 assim, que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ou seja, isso é para qualquer coisa que você faz com a intenção no seu coração, o problema é a intenção. Isso é considerado pecado, entendeu? Então aqui está só tendo uma pequena confusão, que a atitude de irar é uma coisa, mas o desejo do coração que é considerado pecado. Tá? Não, nos perguntou, quem não pecou essa semana? Agora vamos um pouquinho mais além. Quem não pecou hoje? Levanta a mão. Eu te dou a minha Bíblia. Quem não pecou hoje? São 10 e pouco da manhã, né? Certeza que enquanto tem um e outro falando aqui, a gente está pecando no nosso coração. Por que não fica perto? Também fala assim, todas as coisas que são isso, mas nem tudo que convém. Às vezes a gente está assim diante de uma coisa, às vezes é isso que você fez. Passa o microfone para mais fundo, os irmãos ficam olhando, coitados. Oi, Paulo. Tá com quem o microfone? Passa para a irmã Fátima aqui, ó. Irmã Fátima. O apóstolo Paulo fala assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Às vezes eu posso estar diante de vamos supor assim, diante de uma mesa e lá está um copo de vinho, um copo de cerveja, um refrigerante. Eu como cristão, para me dar o meu bom testemunho, o que eu vou fazer? Eu não vou tomar nem o vinho nem a cerveja, eu vou tomar o refrigerante. Ah, mas convém você fazer? Mas não é lícito eu fazer. Então a gente tem que ver assim que mas só lá fora? Não, em todo lugar a gente tem que dar bom testemunho de cristão. Mesmo que a gente é tentado, que nem José do Egito fugiu da Patifora lá, ele podia ceder, porque ele era um jovem, naquela época o grego considerado bonito, não é verdade? Mas ele, o que ele priorizou na vida dele? O compromisso que ele tinha com Deus. Se ele não tivesse fugido dela, não seria um exemplo para a gente hoje, como cristão. Nós íamos olhar para a vida dele e falar assim, ele foi tentado e ele cedeu a tentação. Cabe a nós ceder sim ou não. O livre-arbítrio está em mim, está em você, de ceder, ou às vezes discutir com o irmão, xingar o irmão, falar um palavrão para o irmão. Cabe a eu decidir fazer o certo ou o errado. Se o Espírito de Deus está em mim, eu vou usar aquilo que o Senhor falou. Eu tenho que dar bom fruto, eu tenho que dar bom testemunho, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz. Não é fácil? Não é fácil, é difícil. Mas a gente tem que ser sal e luz sim. Nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes nem sempre conseguimos. Muitas vezes nós acertamos. Só para Nem dizer sempre uma conseguimos. coisa, Só um minutinho, pausa aqui. Pedir alguma outra coisa. Só um minutinho, já passo por um minuto. Nós temos
depois que você morreu para o mundo, você ressuscitou em Cristo Jesus, o pecado na vida do cristão, ele é acidental. Não é um pecado maquinado, pensado, que você fica maquinando. Quando Paulo ele diz assim, um bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu detesto, eu faço. Ele não está se referindo a um pecado maquinado. O que é um bem que eu quero, eu não faço? Por exemplo, você pode chegar para o pastor e falar assim, nossa, pastor, que bênção que você é na nossa vida, os seus sermões têm nos abençoado. Esse é o bem que muitas vezes a gente não faz. E qual que é o mal que você não quer que você faz? Que você vai lá e briga com ele, que você vai lá e fala um monte. E isso acontece dentro de casa. A esposa, ela quer, às vezes até ela quer falar assim, meu marido, como você é tão especial na minha vida, como eu te amo, como eu quero tudo de bom para você. Às vezes a esposa quer falar, mas ela não consegue. Aí quando chega numa hora que acontece alguma coisa, o que é que ela faz? Nossa, você também, viu? Olha aí, olha o que você faz, que não sei o que lá. Então, isso é o que a gente não deve fazer. Mas não, a questão do pecado agora, ele é acidental, ele é acidente, não é uma coisa maquinada, pensada, armada, isso não. Sim, mas todo pecado ele nasce do coração. Porque a palavra em Provérbios 4:3 diz que do coração procedem as atitudes da vida, né? As veredas da vida. Todo pecado ele é gerado no coração. Por isso que tem que ter um novo coração. Por isso que o crente tem que ter um novo coração. Porque o novo coração, você vai matar tudo isso aí. Eu não entendi só o versículo que a pastora deu, andar em espírito e jamais satisfarias concupiscência da carne. O que quer dizer esse versículo? São duas coisas que você deve. São dois elementos. Você deve andar no espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Ele diz assim que mesmo você estando no espírito, você pode cair. Pode ver que ele fala duas coisas: andar em espírito e não satisfaz as concupiscências da carne. Ele dá liberdade. Liberdade para nós. Ele dá para você poder entender que mesmo você estando dirigido pelo Espírito de Deus, você pode cair no pecado. Não, eu versículo, a minha tradução diz assim, andar em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pode nos dar uma mão? Eu acredito assim, que a Bíblia fala que se nós andarmos na dependência do Espírito Santo, verdadeiramente a realidade do pecado vai ficar distante de nós. Só que eu pergunto para você, me fala um que anda 100%, 24 horas por dia no Espírito. Sim, mas nós não podemos. Esse é o propósito de Deus para nós. Que nós andemos 24 horas no Espírito. Mas me dá um exemplo de um homem ou uma mulher que anda 100%, 24 horas por dia no Espírito. Pode ter, você sabe? Ah, então me mostra. Não, assim, 24 horas, eu acredito que nós temos que ver que é uma luta interior todo dia. A ideia é que nós temos que lutar 24 horas por dia contra o pecado. Essa é a realidade do cristão. Nós vamos viver 24 horas, porque como você falou, se a gente. Pecado, gente, é pensamento, não é isso o pensamento. Mas Deus é. Eu não sei, você pode estar na minha frente e falar, não posso tomar um carro de boa. Mas no seu interior, muitas coisas podem estar acontecendo. Às vezes a gente está dentro da igreja, tanta coisa está acontecendo aqui, mas Deus conhece o nosso coração. E às vezes a gente tem que falar assim, meu Deus, eu tenho que parar de pensar nisso. Não posso assim. A gente luta, o pecado é uma força que a gente está lutando 24 horas por dia. Então Paulo está dizendo assim, andais no Espírito e não satisfaz. Eu te amarei, você não vai satisfazer a vontade da carne. Mas eu falo que é o grande desafio do cristão, andar 24 horas, né? Assim, tem, a Bíblia dá, mas agora eu gostaria assim que ele fala, então ande. Eu quero que me dê um exemplo de um homem que anda 24 horas por dia hoje, no nosso mundo, agora aqui dentro, e não tem a sua luta interior com alguma coisa. A gente vai tentar, porque a realidade da Bíblia é assim, que nós vamos ter uma luta interior todo dia. Nós guerreamos conosco mesmo 24 horas por dia. Só que quanto mais nós estivermos em Deus, nós vamos vencendo. A nossa dependência não está em nós, gente. Nós nunca
Deus. Se não for Deus na nossa vida, a gente está enrolado, a gente está frito. Então, assim, a gente tem que, por isso, que nossa dependência tem que ser no Senhor, no sentido de falar, Senhor, Deus, me ajuda a viver cada dia do Senhor. E às vezes a gente não compreende as outras pessoas, mas do mesmo jeito que a gente tem emoção no interior, cada um tem. Então, às vezes a gente condena os outros, sabendo que nós também não estamos olhando do mesmo. Tem coisa que tem dentro de nós que só Deus sabe. Que eles não sabem pela nossa boca, mas Deus conhece. Deus sabe. Então, assim, eu falei assim, andar no Espírito não satisfaz essa vontade da carne, com certeza. É fato, isso é fato. Quanto mais a gente encher de Deus, quanto mais a palavra de Deus estiver em nós, tem coisas que na hora você pode até ter o desejo de fazer, mas você não vai satisfazer. Tá? Não significa que você não vai ter pensamento. Você não vai satisfazer a carne. Como estamos na missão do discipulado, fala assim: eu não posso impedir que uma dor me voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ela faça muito na minha cabeça. Então, quer dizer, ser tentados nós vamos. Então, andar no Espírito significa que nós não vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados, sim, só que nós não vamos satisfazer a vontade da carne. Nós vamos até ser tentados, não e não. Eu não posso isso. Mas assim que a gente vive uma luta interior 24 horas, isso todo mundo. Se a gente tem os pecadões, né? Como se tivesse pecadões. Não tem pecadões. Mas Davi pecou e mesmo assim foi um homem. Mas por que ele? Será que ele também não foi? Ele foi tentado? Ele correu porque ele sabia. Mas com certeza José pecou em alguma coisa. Ele pecou nisso. Mas Ele não foi perfeito, gente. Do jeito que a gente for perfeito, tchau, vamos para o céu, porque aí Jesus nos animar. Isso é fato. Então a gente não pode esquecer. Gente, lutar, a gente vai lutar 24 horas por dia. Até o fato, às vezes, coisas simples, gente. Você acorda 100% todo dia, né? Todo dia você acorda com bom humor, aquela coisa maravilhosa. Às vezes você chega, alguém chega perto de você e fala alguma coisa, você já segunda-feira, às 6 da manhã, sabe o melhor sem falar nada, né? Pecado é aquilo que deseja o coração. Você pode não cometer, mas o coração deseja o pecado. Deus fala, né? Que a gente não cumprir, que a gente não consegue cumprir. E antes era só adulterar, agora só de você olhar você já pecou. Exatamente. Por mais sério, antes o pecado era simplesmente quando você tivesse relação com alguém. Agora, só o seu pensamento seja bom. A graça também é Gente, a verdade é que nós somos extremamente dependentes de Deus. Essa é a realidade. Nós precisamos dele sempre, para sempre, sempre. Nós precisamos dele e ponto acabou. Nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Querido, nós somos totalmente dependentes dele. Essa é a realidade. Nós não vivemos por nós mesmos. Nós temos que entender isso. Isso é a graça de Deus. É viver aquilo que Ele nos está dando. Não com libertinagem. Não. A liberdade de Cristo não me dá pretexto para libertinagem. Não. Jamais. Pelo contrário, mais santo eu tenho que querer ser cada dia da minha vida. Só que a minha dependência está em Deus. Eu vou errar. Infelizmente ainda nós vamos errar. Mas como a pastora falou, tem que ser acidente. Certo, só completando o que o pastor disse, no 17 diz: o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, pois eles se opõem. E onde que eles militam? Na nossa frente ou dentro de nós? Dentro de nós. Eles militam dentro de nós. Não, mas você, por exemplo, alguém já está na fora da minha casa
Você premeditou o seu pecado. Você está lá na porta e fala, manda falar Por exemplo, eu comigo. começo a conversar com você, eu fico irado. Mas não é pecado. É pecado. Depende. Depende. Jesus entrou dentro do templo por causa de zelo pela obra. Ele não foi falar que Jesus foi para você pecado, mas ele irou por causa do zelo pela obra. A gente já está com o pecado amadurecendo. Não, pois é, mas o pecado. Já está do errado. Hã? Não foi premeditado? Não, porque eu cheguei a cá falando, falei também, então não foi. Foi pecado, foi acidental? Não, foi pecado. Não, pecado. É pecado, é pecado. Não tem esse negócio de pecado acidental, é nós que diminuir a nossa carne. Pecado é pecado, não tem acidente, não tem nada disso. Pecado é pecado. Não, pecado é pecado, mas tem pecado que você Tem pode. pecado acidental, não está escrito na Bíblia, tem pecado acidental. Não é que eu falo assim, a gente tem que se esforçar para Mas não pecado pecar. acidental, isso é coisa de crente. Não existe. Pecado é pecado. Pecou, pecou. Tem pecado a ser cometido? Tem. Tem pecado a ser cometido? Tem. Deixou de ser pecado? Não, é pecado. Pecado é pecado. Esses negócios é crente falando, ah, pecado acidental. Onde vai ter pecado acidental? Da onde que veio as heresias? Ah, não, tipo assim, você não está falando assim, ó, a gente tem que se esforçar para não fazer isso. Não existe pecado Tá, então acidental. não vamos Pecado fazer é pecado. pecado acidental, então falar pecado premeditado. Vamos falar assim, que é aquilo que você faz sabendo o que você está fazendo. Ok? Tá, então. Davi não fez isso. É. Ele premeditou. Ele ficou lá olhando a mulher lá. Não, ele não premeditou, ele foi dando lugar para a carne dele. Ele foi dando lugar para a carne dele. Ele não premeditou. Ele foi o olho dele começou. Aí ele poderia ter corrido. E ele foi. Tudo bem, mas ele poderia parar e falar assim, bom, eu não posso chegar. Mas ele continuou dando vazão para o pecado. Essa é a questão. Eu posso dar vazão para o pecado ou não. É isso que eu estou falando. Não, ninguém está tirando os méritos do pecado. Pecado é pecado. Nós podemos pecar acidentalmente, não vamos pecar de jeito nenhum. Não, o pecado está sempre agora. Só que eu posso, tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Agora eu dar lugar para A eles. tentação não é pecado. Sim, exatamente. A tentação, É. ela não vem de nós, ela vem de diabo. Então, mas enquanto A tempo tentação, a tentação. não, vem da nossa carne também. Não é só para o diabo, não. É a nossa carnona que também Quem quer colocou o pecado em nós? a natureza que nós temos. Quem foi a natureza em nós? A queda. Sim, a queda. Da queda. Quem fez a queda? O homem, não foi o diabo, foi o homem. O diabo tentou, mas quem entregou foi o homem. Porque ele quis, ele teve desejo. Foi ele, não foi o diabo. Sim, tudo bem. Tudo bem. Exatamente. Mas não foi o diabo. Nós temos olho de um O homem foi seduzido. Foi ele que foi seduzido. Sim. Acho que deu para você pensar um pouco nessa manhã, né? Vamos ler um versículo aqui para nós concluirmos aqui. Gálatas, concluindo aqui a lei e a graça, que foi o início, né, de tudo, né? Gálatas 5, verso 4. Abre aí a sua Bíblia rapidinho, já estamos encerrando, nós já vamos passar os versículos, tá? Gálatas 5, 4. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, e da graça tendes caído. Então está separado de Cristo aquele que quer se justificar pela lei. Aquele que tenta se viver a sua vida perante a lei, está totalmente separado de